Kingdom Hearts. Essa é uma série que mistura RPG e ação, mas quando você tenta fazer sentido dessa história, você percebe que isso aqui é um puzzle, e é um puzzle muito difícil. Esse quebra-cabeça começa com a ordem dos jogos. Pode esquecer a ordem de lançamento. Aqui a gente vai ficar com a ordem cronológica. E se for esse o critério, eu sugiro que você comece com esse jogo aqui, depois passe para esse, aí tem esse, mais esse e ainda esse aqui. Eu sei que tem mais jogos com mais subtítulos mais complicados, tipo 2.8 Final Chapter Prologue, que tem uma coisa chamada Fragmentary Passage, que deveria acrescentar algo na história, mas também esquece isso, porque isso aqui é o spin-off do spin-off, e você não vai querer complicar mais as coisas. Para entender essa história, você já precisa de no mínimo 6 jogos espalhados em vários sistemas diferentes. Não é pouca coisa. E você também precisa entender alguns conceitos, porque sem eles a história não vai fazer o menor sentido. O primeiro conceito do jogo que você tem que aprender é o de coração. O coração aqui não serve para bombear sangue, não. O coração aqui é o seu espírito, e ele é composto de luz e escuridão. Normalmente esses dois componentes básicos do coração estão em equilíbrio, mas se a escuridão tomar conta, aí você vira um Heartless. Um Heartless pode ter muitas formas, mas eles têm algumas coisas em comum. Todos são meio burros, todos agem por instinto e são facilmente controlados por gente que tem poderes sobre a escuridão. Algumas pessoas podem se dividir em duas entidades quando a escuridão toma o coração delas. Essas pessoas, além de gerar um Heartless, geram um Nobody. Um Nobody é o que sobrou do corpo e da mente de quem perdeu o coração. Eles são mais inteligentes que os Heartless e podem até ter uma aparência humana. Assim como as pessoas, mundos também têm corações. Se o coração de um mundo é destruído, esse mundo desaparece. O coração de um mundo está sempre escondido atrás de um buraco de fechadura. Em algum lugar, além do tempo e do espaço, tem essa coisa chamada Kingdom Hearts. Isso aqui é de onde vem e para onde vão todos os corações. Dá para dizer que Kingdom Hearts é o início e o fim. É aquilo que está por trás de tudo que existe no universo inteiro. Aí as pessoas começam a brigar para ver quem vai ter acesso ao Kingdom Hearts em toda a sua grandeza metafísica e quase religiosa. Para ficar mais complicado, para ter acesso ao Kingdom Hearts, você precisa disso aqui, que é uma X-Blade. Para forjar uma X-Blade, você precisa de um embate entre luz e escuridão, ambas em proporções idênticas. Armas são feitas à imagem e semelhança da X-Blade, e essas armas são chamadas de Keyblades. É com essas armas que uma grande guerra é travada. No fim do conflito, toda a realidade é destruída, mas a luz dos corações das crianças consegue reconstruir o universo de algum jeito. Este universo reconstruído é diferente do anterior. Agora, vários mundos existem separadamente uns dos outros, e viajar de um mundo para o outro é muito difícil. Num desses mundos vive um cara chamado Xehanort. Esse cara aqui consegue escapar do mundo dele e parte para explorar o universo. É assim que ele faz amizade com alguém chamado Heracris. Nesse processo, o Xehanort descobre tudo sobre aquela guerra e como ela destruiu um universo para gerar um outro depois. Ele quer saber o que aconteceria se o universo fosse destruído de novo, para ver que esse cara aí tem uma curiosidade científica saudável. O Xehanort e o Heracris envelhecem e tem uma divergência sobre essa ideia aí de destruir o universo. Acaba que o Xehanort perde o amigo, mas também ele arruma um aprendiz. Esse aprendiz se chama Ventus. O Xehanort extrai a escuridão do coração do aprendiz e dessa escuridão ele cria um outro ser chamado Vanitas. A ideia do Xehanort é fazer o Ventus e o Vanitas lutarem, porque um é luz e o outro é escuridão.
E ambos têm essas duas coisas nas mesmas proporções. Aí quando os dois lutarem, isso geraria uma X-Blade que dá acesso ao Kingdom Hearts, que é o que ele quer fazer. Esse plano não dá certo e o Ventus fica com o coração quebrado. O Xehanort leva o Ventus para sua terra natal. Lá, o coração do Ventus é curado por um coração desencarnado. Aí o Ventus acorda, mas ainda está fraco e agora ainda tem amnésia. E esse é só o primeiro caso de amnésia dessa série, vai ter outros depois. O Xehanort entrega o Ventus fraco e desmemoriado para o seu amigo Heracles. O Heracles treina ele junto com outros 2 alunos que ele tem. Um se chama Terra e a outra se chama Aqua. O Ventus fica amigo desses 2 e eles se dão muito bem, mas eles entram em conflito quando fica claro que o Terra não consegue controlar a escuridão dentro dele. Aí o Xehanort volta e aproveita que o Ventus está forte de novo para fazer ele enfrentar o Vanitas, para gerar a X-Blade, para ganhar acesso ao Kingdom Hearts. Só que na confusão, quem morre mesmo é o Heracles, assassinado pelo Xehanort. Aí os alunos do Heracles lutam contra o Xehanort, por vingança. Eles vencem, só que no fim o Xehanort se apodera do corpo do Terra. E o Ventus, mesmo depois de tudo isso, ainda tem que enfrentar o Vanitas. Nessa luta, os 2 voltam a ser um só e passam a lutar dentro deles para ver quem vai controlar esse corpo. A X-Blade quase é formada, mas o Ventus se sacrifica e vence a batalha. Nessa confusão, a Aqua quase é morta, mas é salva pelo Mickey. O Mickey também tem uma Keyblade e ele é treinado por esse mago aqui, que é o Yanseed. Depois da batalha, o Ventus está inerte, está num estado de choque. Então a Aqua esconde ele num lugar seguro e enfrenta o Xehanort, que está no corpo do Terra. Ela perde e fica preso nesse lugar escuro e sem saída. Já o Xehanort vai parar num lugar chamado Radiant Garden. Nesse lugar, ele conhece o Ansem, o sábio, que é um cara que estuda os mistérios do coração. O Xehanort finge que tem amnésia para poder esconder o passado dele, se aproximar do Ansem e virar um aprendiz. Enquanto isso, esse menino aqui sente que tem alguma coisa errada com o coração do Ventus. O que rola aqui é que aquele coração desencarnado que tinha ajudado o Ventus no passado, hoje está nesse menino. Então, os 2 estão conectados de algum jeito. E esse menino é o Sora. Ele acolhe o coração ferido do Ventus. O Mickey viaja pelo universo e visita o Ansem. Tanto o Mickey quanto o Ansem estão preocupados com a situação no Radiant Garden. E a preocupação deles é certa, porque logo os aprendizes dão um golpe no Ansem e tomam o poder. O Ansem escapa, e sem ele para impedir, o Xehanort se transforma num Nobody para se livrar das próprias emoções. Nesse processo, um Heartless também é criado, e o Heartless do Xehanort se chama Ansem. Então agora, para complicar um pouco mais, você tem 2 personagens com o mesmo nome. Um pouco depois do golpe, a Malévola chega em Radiant Garden e ataca o lugar. Ela controla os Heartless, muita gente morre, mas todos os personagens mais conhecidos da Square e também o Mago Merlin conseguem escapar, o que é muito conveniente para a história, né? Anos depois disso, ataques de Heartless ficam mais comuns e viram um problema sério. O Rei Mickey parte para encontrar a origem desse problema e pede que o Mago Donald e o Cavaleiro Pateta encontrem um certo menino capaz de usar uma Keyblade e de ajudar a resolver essa questão. A esperança do Mickey é que esse menino possa proteger o coração de todos os mundos, fechando aqueles buracos de fechadura que a gente mencionou lá no comecinho. Esse menino é o Sora, o mesmo que ajudou o Ventus. O mundo dele é destruído e ele vai parar em Traverse Town. Esse lugar aqui é tipo um campo de refugiados. Toda a galera que escapou de Radiant Garden veio para cá. Nesse lugar, o Sora conhece o Donald e o Pateta. Eles começam a viajar por aí, fechando os buracos de fechadura, bem como o Mickey queria que eles fizessem. O Sora quer encontrar os amigos, que ele não vê desde que o mundo dele foi pro saco. E ele acaba encontrando mesmo. O Rico agora trabalha para a Malévola, porque ele quer restaurar o coração da Kairi. É que quando o mundo deles foi destruído, por algum motivo o coração da Kairi se perdeu e o corpo dela ficou sem vida. E se o coração dela se perdeu, ela deveria ter virado um Heartless, ou talvez um Nobody também.
Mas com ela as coisas são um pouquinho diferentes, porque ela é uma princesa da luz. Princesas da luz formam um grupo de moças especiais que não tem escuridão nenhuma no coração. Tecnicamente isso faz da Kairi uma princesa da Disney. Só que ela é uma princesa da Disney que não é da Disney. Se é que possa existir alguma coisa que não é da Disney. Continuando, a Malévola está atrás das Princesas da Luz porque com os corações delas ela pode ganhar acesso ao Kingdom Hearts. Só que o Sora, o Donald e o Pateta vão até o que sobrou de Radiant Garden e acabam com a raça dela. Mas aí o Sora é atacado pelo Rico, que parece possuído. No fim, o Ansem, esse Ansem aqui, o do mal, estava por trás de todo o plano da Malévola para ganhar acesso ao Kingdom Hearts. O Ansem do mal conta que o coração da Kairi estava no corpo do Sora o tempo todo. Então o Sora se sacrifica e liberta o coração da Kairi e o dele. Pausa. Essa cena é importante, a gente vai ter que voltar para ela depois. Despausando, quando o Sora se sacrifica, ele vira um Heartless. O coração da Kairi volta para ela. O Rico consegue se libertar do controle do Ansem do mal e ajuda o Pateta, o Donald e a Kairi a escapar. Depois, a Kairi transforma o Heartless no Sora de volta, porque ela é uma princesa da luz e pelo jeito ela pode. Para ajudar os amigos, o Rico paga o preço. Ele é preso no Reino da Escuridão. Lá ele encontra o Mickey, que está procurando um jeito de parar o Ansem do mal. O Ansem do mal está destruindo os mundos para ganhar acesso ao Kingdom Hearts. E se já estava complicado, presta atenção, porque vai ficar pior. Você já sabe que Kingdom Hearts é a origem e o fim de todos os corações das pessoas e dos mundos. É um conceito bonito, na real. Mas tem 3 Kingdom Hearts. 3. Um é o que a gente já mencionou. Outro guarda só os corações das pessoas. E o terceiro guarda só os corações dos mundos. É esse último Kingdom Hearts que o Ansem do mal está procurando. Tomara que alguém esteja conseguindo acompanhar isso. Bom, na medida em que os mundos foram destruídos, os restos desses mundos se juntaram num lugar chamado Fim do Mundo. E aqui eu queria parar para apreciar esse nome. Que nome bonito, que nome autoexplicativo, que nome fácil de entender. Isso faz sentido. Muito mais sentido que essa coisa de ter 2 personagens com o mesmo nome. Faz até mais sentido que citar uma música do Smiths no clímax do jogo. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true! The heart may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. O Ansem do mal sabe que no fim do mundo pode surgir uma porta que leva para o Kingdom Hearts, que é o que ele quer. Mas ele é enfrentado pelo Sora e derrotado pelo poder da luz que nunca se apaga, conforme afirmou o Sora e o Morrissey. O Sora tranca a porta com a ajuda do Mickey e do Rico, os dois estão do outro lado. Assim que eles vencem, os mundos destruídos pelo Ansem do mal ressurgem cheios de vida. A Kairi volta para casa. O Sora vai atrás do Rico e do Mickey. Pausa. Volta. Eu disse que a gente ia ter que voltar nessa cena. É que quando o Sora se sacrificou, houve outras consequências. Você lembra que nesse momento o coração da Kairi estava dentro dele? Pois é. O sacrifício gerou um nobody da Kairi. É essa menina aqui, que se chama Naminé. O sacrifício também gerou um nobody a partir do coração do Sora, e ele se chama Roxas, que é muito parecido com o Ventus, porque o Sora e o Ventus estão conectados de algum jeito. Esses 2 nobodies vão entrar nessa história já já. Por enquanto, o que você precisa saber é que os aprendizes do Ansem do bem, que foram pro lado do Ansem do mal e se transformaram em nobodies, agora querem ser humanos de volta. Então eles recrutam outros nobodies e fundam uma coisa chamada Organização 13. O objetivo dessa organização é conseguir corações para os nobodies, mas eles têm problemas internos. Tem uma dissidência lá dentro, formada pela Larxene e pelo Marluxia. Eles querem tomar o comando desse negócio. Então, essa dissidência aqui atrai o Sora para um lugar chamado Castelo Oblivion. Nesse castelo tá a Naminé, que é a nobody da Kairi, que é forçada a manipular as memórias do Sora. E com isso,
fazer ele ajudar a dissidência na disputa de poder que eles têm lá dentro daquela organização deles. A Naminé consegue avisar o Sora do que está rolando ali, ele escapa e é colocado nessa parada aqui, para recuperar as memórias originais. Enquanto isso, o Rico e o Mickey escapam do Reino da Escuridão, com a ajuda desse cara aqui que é chamado de Diz. Esse cara é o Ensign bonzinho disfarçado. Já o Roxas, que é o Nobody do Sora, é recrutado pela Organização 13, que é liderada pelo Nobody do Xehanort, que é chamado de Xemnas. O Xemnas tem um plano, ele quer usar o Kingdom Hearts para conseguir corações para todos os Nobodies. Para isso, ele quer usar aquele Kingdom Hearts específico que guarda os corações de todas as pessoas, e não de todos os mundos. A ideia dele é a seguinte: matar um monte de Heartless, porque isso aqui vai liberar muitos corações. E aí todos eles vão para aquele Kingdom Hearts que, por gratidão ou por qualquer outro motivo, vai dar corações para os Nobodies no fim da história. O Roxas é importante nesse plano, porque como ele é um Nobody do Sora, ele pode usar uma Keyblade, que é uma arma que pode libertar os corações enquanto destrói os Heartless. Essa menina aqui também pode ajudar nesse plano. Ela é a Xion e foi construída pela organização a partir das memórias do Sora. Então ela também pode usar uma Keyblade. Só que a Xion começa a sonhar com o Sora, fica confusa a respeito da própria origem e aí vai procurar as respostas dela. Nisso, ela encontra o Rico, que agora trabalha para o Diz, que é o Ensign bonzinho disfarçado. O Diz quer restaurar as memórias do Sora, só que parte dessas memórias estão na Xion. Então, para o Sora acordar, a Xion tem que ser sacrificada. E ela não quer, claro, ela tem os amigos dela, o Roxas e o Axel. A organização volta a ter problemas internos. O Roxas cai fora e o líder da organização, que é o Xemnas, coloca a Xion para lutar com ele. A Xion aceita a luta e deixa o Roxas acabar com ela, porque isso vai ajudar a restaurar as memórias do Sora. A Xion mudou de ideia. Aí o Roxas fica meio chateado por ter matado a melhor amiga, quem nunca. Então ele vai se vingar dos Xemnas. Aí o Rico impede ele de entrar nessa briga, porque o Rico precisa que o Roxas volte a ser uma parte do Sora. No fim, o Roxas aceita voltar para o Sora. Aí o Sora acorda, depois de dormir por um ano inteiro. Ele, o Pateta e o Donald encontram o mestre do Mickey, que pede que os três parem a Organização 13, que está transformando todo mundo por aí em Heartless. A organização sequestra a Kairi, porque com ela como refém, o Sora fica numa posição frágil. Depois de ser ajudado pelo Axel, que se sacrifica porque estava cheio de remorso, o Sora vai até a sede da organização. O Rico está no mesmo rolê. Com a ajuda da Naminé, ele consegue libertar a Kairi. O Diz revela que é o Ensign bonzinho, finalmente. Aí rola um reencontro. O Ensign bonzinho também se sacrifica. O resto do grupo enfrenta os Xemnas e volta para casa. Aí vem esse jogo aqui. E aqui fica estabelecido que se você matar o Nobody e o Heartless de alguém, essa pessoa renasce. Não sei se faz muito sentido para você, mas tenta acompanhar esse raciocínio, vai. Tem duas partes de uma pessoa. Nobody e Heartless. Se você matar duas partes dessa mesma pessoa, ela renasce? É isso que vai acontecer a partir desse jogo. Então aqui, a história de Kingdom Hearts não fica só mais complicada, ela fica menos coerente. Pensa, se era só matar o Heartless e o Nobody, por que é que os membros da organização precisaram fazer aqueles planos malucos para voltar a serem seres humanos? Eles só precisariam achar os Heartless deles e depois se suicidarem. Teria dado certo. Aliás, seguindo essa premissa, nem precisava daquela trama toda para tirar o Sora daquele sono de um ano. Bom, de qualquer forma, graças a essa nova regra estabelecida por esse jogo, os membros da organização são revividos com sua forma humana. Então, com a morte dos Xemnas, que é o Nobody, e a morte do Ensign do Mal, que é o Heartless, o Xehanort volta à vida. E ele aproveita bem essa vida, porque ele aprende até a viajar no tempo. Viagem no tempo é tudo que essa história precisava para ficar mais simples. E ele usa essa habilidade para recrutar outras versões dele mesmo, espalhadas pelo tempo e pelo espaço, além de mais alguns seguidores. Aí com esse apoio, ele pode voltar a trabalhar naquele plano antigo dele, que é forjar X-Blade para destruir o universo e ver um novo universo se formar. No fim desse jogo, fica claro que a história vai começar a se repetir. O mestre Ensid dá para o Rico o título de Mestre da Keyblade. Aí ele avisa que a Kairi também vai poder ter uma arma dessas.
E ele diz ainda que o Xehanort pode ir atrás das Princesas da Luz mais uma vez. Ou seja, agora essa série vai ter que repetir, pelo menos parcialmente, a premissa do primeiro jogo. E quer saber? Eu nem acho isso ruim. Depois de tanta complexidade e confusão nos últimos jogos, depois dessa história cheia de personagens que viram outros personagens e de mortes que geram nascimentos, eu ia ficar feliz com um jogo que eu pudesse compreender sem fazer muito esforço. Por que é que Kingdom Hearts tem que ter uma história tão complicada, hein? Eu precisava da resposta. Então eu subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. Eu vou te responder numa sequência desse episódio. Esse episódio vai ter uma sequência, tipo parte 2? Não, parte 2 é muito simples. Essa não vai ser uma sequência direta. Ela não vai fazer a narrativa desse episódio avançar nem retroceder. Ela só vai aumentar a complexidade da discussão. Que confuso! E essa sequência vai ter nome? Que tal a história completa de Kingdom Hearts 2.9.5 Beta, Fábula e Enredo Remix? Ah, e põe aí também, HD. Caramba, e quando sai essa continuação, hein? Não sei, talvez atrase. Muito obrigado por compartilhar este vídeo. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Os nossos apoiadores ouvem um podcast exclusivo. Muito obrigado, Luiz Henrique. Muito obrigado, Marco Túlio. E valeu, Galileu. Aquela história de ter uma sequência para esse episódio? Bom, pode rolar, pode ser verdade, mas só se vocês quiserem.